Oi pessoal, bem-vindos a mais um Board of View. Eu sou o Christian Delon e hoje eu quero trazer um guia estratégico das Ruínas Perdidas de Arnak, esse que virou o meu jogo favorito do momento. Em Arnak você tem 3 caminhos para vitória, para ganhar pontos de vitória, e eles são muito claros. Você pode investigar locais e derrotar monstros. Isso você ganha pontos tanto das cartas de monstro, quanto também dos ídolos que você coleta. Você também pode ir para a trilha de investigação, e aí você vai ganhar pontos quanto mais você subir com a sua lupa e o seu caderno. E também você tem o deck building, porque todas as cartas que você compra te dá uma quantidade de pontos, de 1 até 4. Se eu não me engano, eu acho que 4 é o maior. Claramente você pode ir para focar em alguma dessas estratégias, mas o que eu acho recomendável fazer é que, por mais que você foque em uma, você ainda diversifique um pouco entre as outras, porque esse é um jogo de eficiência. Então você nunca pode ficar com um recurso na mão, você tem que tentar utilizar o máximo que possível. Então às vezes você pode estar muito focado na trilha de investigação, mas sempre fique atento para ver se você consegue investigar 1 ou 2 lugares e destruir alguns monstros. E também não ignore o deck building, porque esse é um jogo que a pontuação é bem apertada, que pode ser definida por 1 ou 2 pontos. Então essas cartas podem fazer diferença no final do jogo. O jogo mais apertado que eu já tive, perdi, fiquei em segundo lugar, mas pelo critério de desempate, que foi a chegada aqui no templo. Que essa parte da trilha de investigação você não pode esquecer, é uma corrida. Por mais que você esteja atrás dos pontos, mas é uma corrida, então chegar primeiro faz diferença. Como o deck building é uma parte muito importante desse jogo, para mim ele é 80% do jogo. Você tem a alocação de trabalhadores, você tem 2 investigadores para distribuir aqui, mas para mim 80% desse jogo é o deck building. E é um deck building muito divertido, porque assim, são cartas muito poderosas e você quer ficar com várias delas. Então eu separei aqui em 3 pilhas de cartas para demonstrar para vocês algumas. Cartas que ajudam a você comprar outras cartas, isso vai ajudar o seu deck building. Cartas que vão ajudar a destruir monstros e investigar locais. E também cartas que vão te ajudar a conseguir mais recursos para subir na trilha de investigação. E também separei os assistentes. Muitas das cartas dos assistentes vão servir principalmente para as 2 funções, tanto da investigação quanto dos monstros, porque esses 2 pontos requerem muito dos recursos, que são o rubi, a ponta de flecha e as tábuas. Então, muitos desses assistentes e cartas que você utiliza para um vão ser bons para outros, e eu vou identificar isso aqui para vocês. Começando aqui pelas cartas que te ajudam na trilha de investigação. São cartas que vão te oferecer recursos, principalmente os rubis, porque os rubis são os recursos mais raros desse jogo e eles não são tão utilizados para derrotar monstros. Se você pegar e analisar os monstros, a grande maioria deles requer ponta de flecha. Acho que um vai requerer as tábuas e outro o rubi. O restante é ponta de flecha. Então, todas as cartas que te dão rubi vão ser para a trilha de investigação. Então, esse é um ponto muito importante que você deve ficar atento, tanto nos itens quanto nos artefatos. E o tema nesse jogo ele é muito forte. Então, o tema, você começa com 5 itens à disposição e apenas uma coluna de artefato para que você possa comprar. Tematicamente falando, os itens são para você se preparar para a sua jornada, para a sua investigação. A mudança desse jogo ela é muito natural. Então, no início do jogo, nas primeiras 2 rodadas principalmente, você vai precisar bastante dos itens. Então, não ignore. Depois você começa a focar nos artefatos. Então, se aparecer artefato, item já com rubi, é muito importante pegar. E como vai ter menos artefatos disponíveis, mas se você pegar uma carta muito boa, que já ofereça rubi, ou nesse caso, que apareça uma carta que te possibilite a fazer um upgrade de uma tábua para uma ponta de flecha, ou de uma ponta de flecha para um rubi, não ignore. Principalmente, essa opção da troca, ela é muito poderosa nesse jogo, porque às vezes é muito difícil você conseguir um recurso. Então, se você tem muito de um tipo de recurso e você tem como trocar
é muito bom. Então isso te dá uma grande vantagem com relação aos oponentes. Esse, inclusive, essa assistente aqui, ao meu ver, é a melhor assistente do jogo, que é a assistente que permite fazer trocas. E quando ela está feita o upgrade, você pode fazer trocas e ainda ganha uma bússola. E muitas dessas aqui ainda vão servir para quando você vai enfrentar monstros. Por exemplo, essa daqui que te dá... Essas trocas aqui também permite que você destrua monstros, né? Já que você ganha as pontas de flecha. Mas se você der uma olhada no geral, elas são muito boas para a trilha de investigação. E uma coisa muito importante, quando você chegar ao fim da trilha de investigação, também não ignore esses tesouros. É muito comum você chegar no fim da trilha de investigação e pensar, eu vou destruir um monstro para ganhar uns pontos. Mas talvez, se você der uma analisada melhor, você consiga reunir os recursos necessários para comprar um tesouro de 11 ou pelo menos um de 6. E isso pode fazer sim muito a diferença. Aqui você tem as cartas que te ajudam a derrotar monstros. Eu mantive aqui os mesmos assistentes que te ajudam na investigação, porque esses recursos também são necessários para derrotar os monstros. Mas as cartas de monstro, elas claramente focam mais nas pontas de flecha. Também é muito importante cartas que te permitam descartar medo, porque se você não conseguir derrotar algum monstro, você vai pegar uma carta de medo no final da rodada. Ou mesmo você pode escavar um novo local, investigar um novo local que vai te dar uma carta de medo. E isso suja o seu deck. Então é importante que você se livre dessas cartas para que você consiga otimizar ainda mais as suas rodadas. Além disso, tem cartas muito poderosas. E essas, tanto essa aqui, que é a clava de guerra, quanto o revólver, se aparecer você não pode ignorar e tentar pegar logo na frente dos outros oponentes. Porque o revólver, por exemplo, com o custo de uma bússola, você pode derrotar um monstro. E aqui a clava de guerra, a mesma coisa. Você pode usar uma tábua para derrotar um monstro. Então são cartas muito boas, porque isso faz com que você economize recursos na hora de derrotar aquele monstro. Além disso, tem outras cartas, como essa daqui, que é a armadilha para urso, que permite que você descarte esta carta para vencer o monstro. E também o arco e flechas, que te dá mais bússolas por cada monstro que você tenha vencido ou que tenha no local que você ocupa. Isso também é bom para te ajudar na engine, no combo de investigar mais locais, porque cartas que te dão também bússolas, além de ajudar a comprar artefatos, também te ajudam a buscar novos locais. Geralmente, investigar novos locais. Geralmente o que define se eu vou num local nível 1 ou nível 2 é minha capacidade de gerar bússolas de uma vez só. Então, se uma rodada eu enxergo a possibilidade de gerar mais de 6 bússolas, ou pelo menos 6 bússolas, eu já foco então no monstro nível 2, no local nível 2. Se eu não consigo gerar aquilo tudo, eu já vou para uma investigação nível 1 e aí eu tento focar também em subir na trilha de investigação. Outra coisa muito importante quando você derrota os monstros são os ídolos. Esses ídolos aqui são muito poderosos, porque esses ídolos permitem que você gere mais recursos aqui no tabuleiro individual de jogador. Porque se você precisar muito de um recurso e não tiver disponível, você pode cobrir aqui para executar alguma dessas ações. E trocar uma moeda por um rubi é muito bom, além de poder você ter acesso a uma ponta de flecha, 2 tábuas, ou essas outras 2 opções aqui se você precisar muito, como por exemplo comprar mais uma carta do seu deck. Então cartas também, existem cartas no baralho que permite que você remova esse ídolo aqui desse espaço para que você coloque de novo. Então essa carta também é muito importante, tanto para a trilha de investigação quanto para derrotar monstros. Alguns desses assistentes, como esses aqui, esses 3 que também possuem ícones de viagem, também te ajudam muito na engine de investigação de locais e derrotar monstros. Então eles são assistentes híbridos que servem tanto para você ou comprar mais cartas ou você investigar novos locais. Então fique atento para eles. Mas os que são melhores para o deck building é esse primeiro aqui, que te permite comprar com desconto de uma moeda ou uma bússola. E quando você aprimora, você pode comprar com desconto de 2 moedas e 2 bússolas. E esse outro aqui, que já de cara te dá 2 moedas ou 3 moedas se você dá o upgrade. E esse aqui, uma bússola e 2 bússolas quando você faz o upgrade. Então esses assistentes são excelentes para isso. Além disso, as cartas do deck building são claramente focadas em ganhar moedas e bússolas. E geralmente essas cartas são ações gratuitas, que permitem que você faça combos e mais combos. Então, quando eu falo em gerar bússolas de uma única vez,
pelo menos 6 bússolas para ir no local nível 6, você vai olhar com essas opções de cartas que você tem. E para isso também é muito importante que você tenha cartas que permita comprar outras cartas do seu deck. Ou seja, se você começa com 5 cartas na mão, se você tem mais cartas dessas aqui que permite você puxar 1 ou 2 cartas, faz muita diferença para que você consiga aumentar o seu combo, tanto para comprar novas cartas, quanto para fazer investigação, quanto para derrotar monstros. Então, nunca ignore cartas que te possibilitem fazer novas compras. Então, pessoal, esse foi um guia estratégico do Arnak. Esse é um jogo, como eu falei, que você foca em estratégias claras, como investigar ou derrotar monstros. E esse, para mim, são os dois principais caminhos. O deck building, ele ajuda você a construir sua engine e ele é muito importante para o desempate. Ou mesmo nas últimas rodadas, quando você quer criar um pouquinho de distância entre os outros oponentes com relação à pontuação. Então você pode comprar cartas como essa aqui do automóvel, que te dá 3 pontos. Então fique atento a essas cartas, para que não deixe ela passar o que outro oponente compre na sua frente. Porque esse é um jogo que as pessoas não conseguem atrapalhar muitas outras, mas tem muito bloco, ou outra pessoa faz uma ação na sua frente, então fique atento a isso, porque não ignore o deck building com essa pontuação também. Diga aqui o que você achou desse jogo, do Arnak, se vocês têm curtido, e o que vocês mudariam na sua estratégia. Até um próximo vídeo do Board of View.